E aí, eu sou o Cauê e você tá no Filmologia. Perder alguém já é algo devastador. Agora imagina se essa dor do luto fosse a primeira camada de algo muito mais maligno. Hereditário não é sobre fantasmas, não é sobre sustos fáceis, é sobre uma família sendo destruída por dentro, pouco a pouco, por forças que você não consegue ver, mas sente. Como vocês já sabem, os links da Amazon estão na descrição, é só clicar por lá e comprar que você vai ajudar demais o canal, você não tem noção. Medo é uma coisa muito relativa, nem todos compartilhamos do mesmo medo. E tem umas pessoas que têm medos bem peculiares e tem outros que já compartilham de uns medos mais comuns, digamos assim. Algumas dessas fobias são bem conhecidas, como por exemplo a claustrofobia, o medo de lugares apertados, e outras já são bem menos faladas, como por exemplo a megalofobia, ou o medo irracional de coisas gigantes. Nem sempre os filmes apostam em trazer esses medos mais desconhecidos, geralmente eles apostam no óbvio ou em um medo que a geração está enfrentando, como por exemplo o medo do avanço tecnológico, o crescimento da IA e ela dominar a gente. É o que a gente tem visto muito atualmente. E a gente vê também no brilhante Ex Machina, que é um filmaço de ficção científica com terror que aborda esse tema. Inclusive, esse filme já apareceu aqui no canal e ele trata sobre como essa inteligência artificial pode crescer tanto a ponto de enganar a gente para os próprios benefícios dela. Mas dentre esses medos que mexem com a gente, tem um grupo específico que sempre me intriga, são os filmes que tocam no ocultismo. São misteriosos, densos, cheios de camadas simbólicas, que quando bem feito, nos deixa com aquela sensação de que tem algo errado, mesmo depois que o filme termina. Os melhores representantes desse tipo de terror é Hereditário, e hoje a gente vai estar abordando mais sobre ele. Nessa mesma pegada de ocultismo, a gente vê O Exorcista lá de 73, que é um clássico absoluto, um filme que fez as pessoas desmaiarem no cinema e até hoje é referência quando falamos de possessão. A trilha sonora, os efeitos práticos e a construção do clima ainda causam desconforto. Antes de O Exorcista, nós vemos também O Bebê de Rosemary de 69, que traz essa ideia de outras pessoas podem estar manipulando os passos de um inocente para fins ocultos e macabros. E eu queria citar também A Primeira Profecia de 2024, que é uma prequel ousada que conseguiu trazer com impacto e maestria a história antes da chegada de Deming, o anticristo de A Profecia. E Hereditário entra fácil nessa classe de filmes porque ele traz esses três elementos num filme só. Ou seja, pessoas manipulando outras com esse intuito macabro, diabólico. A gente vê possessão e a gente vê uma entidade maligna sendo trazida para o mundo. Tudo começa com a morte de Ellen, que é a matriarca da família Graham. Anne, a sua filha, não parece estar extremamente devastada, mas dá pra ver que ela tá bugada e não tá querendo lidar com o luto. A Ellen era uma figura estranha, controladora, e sua presença dominava a vida da família mesmo quando ela estava viva. No funeral, a Anne descreve a mãe como tendo rituais privados, digamos assim, e essa frase pode parecer jogada, mas na verdade ela vai ter um impacto bem relevante aqui na trama. A casa da família Graham é isolada, silenciosa e meio inquietante. A Anne vive ali com o marido Steve, o filho adolescente Peter e a filha mais nova Charlie. Uma garota muito peculiar, quieta e com um olhar vago e uma conexão estranha com a avó. Desde o início a Charlie parece desconectada com o mundo, bem off mesmo, e ela faz uns estalos com a boca que dá uma sensação de que tem algo errado se aproximando. Muito bizarro. Logo depois do funeral, coisas estranhas começam a acontecer. A Anne começa a ter visões, Charlie desenha coisas perturbadoras, Peter se sente desconectado e Steve tenta manter a sanidade da família. Mas o que eles não sabem é que a presença de Ellen ainda está ali, só que em outra forma. O primeiro grande choque já vem rápido. O Peter vai a uma festa e, pressionado, acaba levando a Charlie com ele. Ela come um bolo que contém nozes, às quais ela é alérgica, e entra em pânico. Eles saem às pressas de carro de noite, com o Peter em desespero tentando levá-la ao hospital, e a Charlie coloca a cabeça para fora da janela para respirar, e naquele momento, um poste, um estalo seco e um silêncio insuportável. A Charlie morre de forma brutal e isso me arrepia muito, porque o Peter, sem reação, leva o carro de volta para casa, não faz nada e vai dormir. E no outro dia, a gente escuta o grito da Anne presenciando a cena de ver o corpo da menina
sem cabeça dentro do carro. Pra mim essa cena já é um absurdo, uma mãe indo presenciar a filha dessa forma. A gente escuta o grito e a gente vê no olhar do Peter que ele tá totalmente desconectado, ele já não sabe mais como reagir àquilo, e isso buga ainda mais a família Graham. A partir daí a espiral começa, a Annie mergulha em um luto sufocante enquanto Peter vive um tormento silencioso. É então que Annie conhece uma mulher chamada Joan, que introduz o espiritismo. Joan diz ter conseguido se comunicar com um neto morto e desesperada, Annie faz o mesmo com Charlie. Mas o que ela invoca não é a filha dela. Rituais começam, sons na casa, presenças, o Peter começa a ser seguido por algo invisível e o estalo da língua de Charlie volta a aparecer, agora vindo do escuro. E é aí que tudo se revela. Ellen fazia parte de um culto secreto que venerava uma entidade demoníaca chamada Paimon, um dos reis do inferno. O culto precisava de um corpo masculino para abrigar o espírito de Paimon. Charlie era uma tentativa fracassada. Peter era o alvo o tempo todo. A Annie descobre os diários da falecida mãe e ela vê que ela já tinha uma ligação com a tal da Joan. Eles faziam cultos, eles faziam coisas, adorações a coisas malignas, e a família já estava marcada desde o início. O horror atinge seu ápice quando Annie encontra o corpo da mãe sem cabeça no sótão e então ela mesma começa a agir de forma possuída. O Peter presencia cenas insanas. Ele vê a Annie flutuando, batendo a cabeça no teto, corpos flutuando sem cabeça e vozes o chamando. Tem uma cena da Annie que só de descrever já me causa arrepios. É ela flutuando no teto com uma serra imaginária, uma corda imaginária serrando o próprio pescoço. Isso é medonho. No clímax, o Peter pula pela janela e quando ele acorda, ele olha pro sótão e vê um culto reunido, todos nus, venerando uma estátua com a cabeça de uma boneca. É a Charlie, é o Paimon. E a voz da Joan diz: "Você tá livre agora, você é Paimon, um dos 8 reis do inferno." Peter, ou a casca que restou dele, sorri. Eu particularmente considero Hereditário um dos filmes mais aterrorizantes que eu já assisti em toda a minha vida. Não por ser aquele que dá mais medo, mais susto, mas por aquele que se aproxima muito mais profundamente de um terror real. Como por exemplo a família sendo destruída, destroçada por uma perda natural, digamos assim, da filha, que não basta ser uma filha, uma criança, acontece de uma forma brutal. A Annie aos poucos perdendo a sanidade, culpando Peter e todos ao seu redor. O desespero dessa família buscando por respostas, por alívio e até mexendo com coisas que eles não deveriam mexer. Tudo isso já é muito bizarro, mas agora é que fica ainda mais medonho e maligno. A própria avó armou tudo isso. Nossos avós são aquelas figuras, né, que passam esse conforto, esse alívio, esse aconchego, e pensar que a Ellen armou todo esse plano para a própria família, para destruir a própria família, é muito maligno. A forma como o Hereditário vai ficando cada vez mais tenso e intenso me mostra que sim, esse filme ele tem uma aura macabra, tem algo de errado ali. Sei que muita gente não gosta de Hereditário nem de terror psicológico, mas e você? Me conta aí nos comentários o que você achou do vídeo e do filme. Se você considera que ele também tem essa aura perturbadora, deixa aí nos comentários. Inclusive me indica aí o filme que você mais sente terror, que você fala, cara, isso aqui é, mano, maligno. Deixa aqui também no card um tipo de terror diferente, é um terror existencial. Clica aí pra você saber mais. É isso, rapaziada, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, falou.